Amém. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que essa palavra seja poderosa para a cura, libertação e salvação. Obrigado por toda a obra da redenção que o Senhor operou na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem conquistado para nós. Obrigado pelas incontáveis bênçãos que temos experimentado do Senhor. Verdadeiramente, Senhor, a nossa alegria está em Ti, o nosso coração se enche de gozo, de paz e grande satisfação, Senhor, por conhecer o Senhor ter nos resgatado das trevas para a Sua maravilhosa luz. Senhor, que essa palavra venha de encontro com a necessidade dos irmãos, que haja cura, salvação, libertação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa palavra de hoje ela é muito interessante. Eu estava refletindo muito sobre nós, sobre cada um de nós, sobre você que o tema dessa palavra, você pode abrir aí a primeira carta do Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 12 a 13, tá? O tema dessa palavra é, então, quem você é a partir da sua origem. Você precisa conhecer a sua origem, a sua identidade e a sua origem. Hoje nós vamos tratar um pouco disso, aquilo que Deus planejou para mim e para você, o que realmente foi traçado, esse projeto de vida para nós. E muitas vezes a gente até sabe, mas precisa sempre recordar disso, né? Tá bom? Eu, às vezes, como quero saber a data do meu casamento, eu tenho que ir lá e fuçar a minha certidão, porque eu, às vezes, eu esqueço, sabia? Então, tem coisas que você tem que rever. E as verdades da Bíblia é incrível. Como nós esquecemos muito facilmente, tem que relembrar essas verdades e fixar essas verdades na nossa mente, para que a gente nunca perca de vista, né? É por isso que o Senhor sempre falou lá no livro de Josué, para onde andar nos seus caminhos, vai falando da minha palavra, inculca, né, na mão, na testa, fala na cabeça dos seus filhos para que eles não esqueçam, tá bom? Então, a sua identidade e a sua origem. Vamos ler então o capítulo 1 de João capítulo 1, tá? Verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Aleluia, porque você nasceu da vontade de Deus, não foi da vontade da carne, né? Amém? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos ler a segunda palavra, que ela também confirma isso. É 2 Coríntios 5,17. Essa palavra é muito conhecida. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia! Ainda eu vou ler um verso, mas vocês não precisam, é tão facinho, né? Gênesis 1, 27. Se quiser pôr, pode pôr. Criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Muito interessante, né? Eu costumo brincar que Deus não criou a mulher. Ele criou o homem, você sabe disso, né? Mas a mulher estava contida no homem, né? Ela foi formada da costela de Adão, né? Mas quando Deus criou o homem, ela já estava bem junto já. Por isso que essa palavra diz, homem e mulher os criou, tá bom? Bom, nós temos vivido em tempos que parecem as pessoas julgam saber tudo sobre si, autoconhecimento, né? Mas elas, eu sinto muito dizer para você que elas estão mais perdidas do que cego em tiroteio, né? Não é falta nem de informação, irmãos, é falta de experiências com Deus mesmo, né? De conhecer as verdades da Bíblia. Então, elas não sabem o que são nem para que estão aqui. Uma grande massa da população mundial anda desnorteado, né?
Eu não sei se vocês estão vendo aí os vídeos aí na Europa, como é que está acontecendo. Um negócio terrível, irmãos, terrível. As pessoas andando que nem cachorro pela rua, imitando, querendo, eles acham, eu me sinto assim, eu quero ser assim. Né? Então ando em corrente, coleira. É impressionante a que ponto está chegando. É uma situação de humilhação. As pessoas elas estão assim desorientadas, né? Elas não sabem mais nem o que são. A verdade, Satanás, ela cegou o entendimento dessas pessoas, né? Lá em Romanos diz que Satanás cegou o entendimento das pessoas. Então é uma busca assim incessante por autoafirmação. As pessoas não sabem o que são, não têm uma identidade, então ela procura algo para se autoafirmar. E nessa autoafirmação ela cai no engano tão distante daquilo de Deus. Às vezes ela usa o quê? A aparência, conquistas e mais conquistas, famas, likes, quer ser famoso, né? Na internet principalmente. A gente sabe que pessoas que buscam tanta fama, de repente você vê lá que ela suicidou. É um vazio profundo. Não reflete a realidade da sua vida. Ou então ela quer buscar altos cargos, né? Altas posições sociais de domínio, de poder, de posses. Então as pessoas buscam mais ser conhecidas pelos homens do que ser conhecidas por Deus. Bom, por qual motivo, então, a gente leva a perguntar por qual motivo será que acontece isso? Já chegou a pensar nisso? Será que está por essa inquietação de querer descobrir ou perceber a finalidade? O que será que acontece no interior do homem? Hoje, irmãos, eles têm, então, um retrato da nossa sociedade que existe inversão de valores. Aquilo que era valor, hoje perdeu. Então não vale mais nada, né? Hoje ser um cristão, você falar da Bíblia é algo completamente ultrapassado. Eu tenho notícias, né? Até de pessoas que eu conheço, próximo de mim, que não querem de forma alguma que o Evangelho chegue nas tribos indígenas, porque fere a cultura deles. E nós não temos o direito de mudar a cultura de um povo. Aí fica nesse melindre, quem ocupa o espaço é Satanás, né? Porque as outras religiões não pensam assim. Não sei se você acompanhava aí, os noticiários está tendo um movimento na Inglaterra de rejeição, né? Por não aceitação da expansão do islamismo na Inglaterra, porque eles não aceitam nem sequer que levante a bandeira da Inglaterra. Então eles impõem uma cultura e a pessoa tem que aceitar, goela abaixo. E nós somos tão decotados, tão tímidos na nossa fé, nós não queremos viver bem com todo mundo e aceitar todo mundo. Isso, né? Até cheira o quê? Cheira ecumenismo, que é uma doutrina diabólica. Me desculpa quem está ouvindo, mas é verdade. Então essa inversão, valorizar mais o que temos daquilo que somos, gera uma crise profunda de identidade. Então muitos vivem como se uma vida fosse definida por um currículo. Eu sou aquilo que o meu currículo diz que eu fiz, que eu me formei, né? Outros acham que eu sou por aquilo que eu tenho, por quanto dinheiro eu aplico, né? Eu tenho tantos recursos que eu sou capaz de mudar o PIB do país. Eu influencio, né, na inflação. Tão milionário que eu sou. E outro, eles se calam. Se você olhar reais, eles são opostos, completamente opostos àquilo que o mundo determina. Não é aquilo que
que somos. Quem somos em Deus é isso que tem. O que temos é o que somos em Deus. E o ponto de partida para entender quem somos em Deus é descobrir na palavra de Deus, como lemos 3 versículos básicos, de onde viemos, em quem nós estamos e para onde vamos. Eu vou fazer essa pergunta para você: qual que é o seu destino? Aonde você vai chegar? O homem, ele vai na onde ele crê, por aquilo que ele crê. Sabia que a nossa fé define como nós vamos viver. Então a crise de identidade é essa inversão entre ter e ser. Esse é o grande dilema da nossa sociedade, do homem moderno. Então nós vamos ver essa mentalidade contemporânea, ela é muito distante daquilo que está escrito na nossa Bíblia. O tão importante que ser não é importante, é insignificativo. O fazer tornou-se mais importante do que existir. A pessoa quer fazer, mas ela pouco se importa como faz as coisas. O parecer tornou-se mais importante que o ser real. É isso que nós vemos nas redes sociais. Parece, mas não é. É uma aparência de felicidade, de sorriso, mas é uma frustração tremenda, é um poço, um abismo de tristeza e depressão. Então, o parecer se tornou-se mais importante do que o ser, a realidade. Essa geração tornou-se, como diz um amigo meu, um grande, tornou-se é algo insensível, não tem vida, não tem essência, não tem valores, não tem princípios. Porque as pessoas se sentem vazias, mesmo tendo tudo. Não falta nada, não falta nada, nem guarda-roupa, não recebe o urino, não falta nada, nem lazer, nem comida, absolutamente nada, nada falta para elas. E no entanto elas vivem uma vida tão desgraçada. Isso prova o quê? Que não é o que tem, mas é o que tem gente que mora num chão de terra e é feliz. Praticamente usa a mesma roupa. Cristãos que buscam coisas em Deus, mas se esquecem de quem está nele. Isso, irmãos, o outro lado que eu estou dizendo aqui é o seguinte: não é só no mundo isso. Mesmo no nosso meio, nas igrejas, Deus quer buscar aquilo que Deus quer dar. Mas ela jamais quer corresponder a Deus aquilo que é a vontade de Deus. Eu sei para o benefício, mas identidades que são construídas sobre, por exemplo, o meu desempenho, né? Eu sou medido pelo meu desempenho. Então hoje, se você, por exemplo, não desempenha, você já está desclassificado na sociedade. O que você conquistou? Se você está na vida. Pelo seu desempenho, as suas conquistas, não sobre aquilo que diz a verdade da palavra de Deus. Estão tão voltados a buscar coisas em Deus e esquecem de quem nós somos nele. Então é mais importante para mim, você vê que as igrejas que prometem muitas bênçãos, a igreja que só prega prosperidade, carro novo, casa nova, eu não sou contra, não. Eu não sou contra a vida de miséria, eu sou completamente contra. Mas aqueles que só buscam isso, ou se pregam somente o bem-estar humano, você, na verdade, esquece daquilo que você é em Deus. Você pode ver que essas igrejas estão lotadas, né? Estão lotadas, e a gente sabe disso.
Eu não quero nem falar que um amigo desse falou para nós esses dias aí. E o cara deixou seu salário inteiro na igreja e confiou, fez uma lavagem cerebral no cara, o cara entregou o salário inteiro. Só que chegou em casa, quase a mulher matou ele. Ele não recebeu nada. Então, a visão bíblica é oposta àquilo que o mundo diz. É ser antes de ter e antes de fazer. É aquilo que você é em Deus. Você precisa descobrir essa identidade sua que está em Deus, porque você é gerado nele. Então Deus não criou o homem primeiramente para ter. Essa é uma coisa que vai oposto ao mundo. Não criou você para possuir, conquistar, entender, ou para fazer, só fazer, ter e fazer. Ele, antes de tudo, ele criou para você para ser. Ser o quê? A imagem e a semelhança dele. Quem vive essa realidade, ele passa a manifestar o quê? Manifestar o que ele criou, que é a glória dele. Vocês percebem que lá no Éden, o homem ele era revestido da glória de Deus. Ele nem usava roupas. Nem percebiam que o outro estava nu. Por quê? Porque as vestimentas deles eram celestiais. Eles possuíam a glória de Deus. Romanos capítulo 3 diz que foi destituído do que? Da glória de Deus. Ele perdeu a glória de Deus, a partir daí então, ele viu outro no pecado, viu a nudez do outro e uma série de coisas que ele não via, porque ele era puro. Tá? Criou Deus então o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem, na verdade, ele tinha santidade, ele tinha pureza, ele resplandecia o quê? A glória de Deus. Então, antes de qualquer tarefa, antes de qualquer conquista, o ser humano já tinha uma identidade que é semelhante a Deus. Quando entrou o pecado, destituiu o homem da glória de Deus, e o homem, então, morreu. Ele disse que o dia em que ele era comer, certamente morrerás. O espírito do homem, de fato, morreu. Então, o homem era portador dessa dignidade, desse valor, desse propósito, que é refletir em Deus. Ele foi criado, então, para ter intimidade com Deus. Como assim? Porque toda tarde Deus descia do céu e lá no Éden procurava Adão para ter conversas, para se relacionar. Adão, onde tu estás? Foi isso que Deus falou. Quando Adão pecou, achou que ia responder. Ele fez o que para si? Ele fez uma vestimenta. Que aqui ali Deus então fez para ele o vestimento dele. Lindo. Né? O homem não foi feito nem para trabalhar. Você sabia disso? Nem para trabalhar, mas para desfrutar. Ele colocou o homem no jardim do Éden. Prova é que, se você for ler a história, a Bíblia, que Deus, ele criou o homem no sexto dia, e no sétimo dia já entrou no descanso. O homem já foi criado para descansar. Que legal! Então, estava tudo feito. Ele só queria que cuidasse do jardim, né? Guardar, cuidar. O que ele não soube fazer. Outra o homem não é trabalhador. Deus disse o quê? Sobre o teu rosto comerás teu pão. Depois, por isso que dá vontade de estrangular Adão, né? Bom, o homem nem sequer é gerado para ser provedor, vencedor. Não, ele é filho, a mais representante de Deus na
base da nossa identidade, então nós começamos a construir o quê? Identidades falsas. Princípios que não levam a nada, vazios, não tem fundamento. Por exemplo, eu sou aquilo que eu conquisto. Né? É tão falado isso que causa até depressão, aquele que não consegue nada. Eu sou aquilo que eu conquisto. Eu sou o que os outros dizem de mim. Outros falam tão mal da pessoa que destrói a sua personalidade e acaba assumir a minha identidade que não é dela. De tanta porcaria que ela ouve, ela acaba sendo o quê? Induzida àquilo, até mesmo seus comportamentos. A pessoa às vezes fala que ela não é nada, não vai conseguir nada, nunca vai ser nada, ela acaba não sendo nada mesmo. Ela perde um ano por tudo. Eu sou os meus erros, os meus traumas do meu passado. Isso é o que a psicologia diz. Você é fruto daquilo que você viveu. Passado, eu sou vítima daquilo que eu sofri. Nisso, eu quero dizer para você que a realidade da Bíblia é outra. Isso é para os pagãos, para os estanques. Porque o que Deus faz é uma cultura. Então, Deus nos chama a apertar hoje nessa palavra, a voltar o quê? A sua identidade original. Hoje nós vivemos o quê? Uma identidade genérica. Cuidando da nossa origem. Por exemplo, você é um acaso que vive aqui no planeta Terra. Não é do nada que você veio. Você foi pensado antes de existir. Olha que realidade interessante. Então eu não fui jogado aqui no mundo, um órfão, sujeito a toda a desgraça. Não é isso que a Bíblia diz a seu respeito. Jeremias, no capítulo 1, verso 5, diz o quê? Antes de formado no ventre, eu escolhi. Então você percebe que as afirmações na Bíblia são completamente opostas ao que a gente aprendeu. Antes de você nascer, eu o separei e o designei. Então Deus pensou em mim, Deus pensou em você, Ele realmente anotou você é uma pessoa que Deus planejou que vivesse nesse tempo, nessa época. Antes de formá-lo, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei. Por isso que quando tem uma mulher grávida perto de mim, eu já profetizo, essa criança é Deus. O filho que está no teu ventre é bendito, porque é Deus que permitiu, em nome de Jesus. Então a gente tem que sempre proferir o quê? As verdades da Bíblia. Senão vem o quê? Os homens que são do mundo e profetiza coisas do mundo. Esses dias mesmo o irmão contou um negócio, né? Profetizou tanto mal naquela gravidez que nasceu uma pessoa, uma criança doente. Então, o nosso papel aqui não interessa a genética, para mim não interessa absolutamente nada, não que eu não respeito a ciência, eu não sou retardado, mas eu fico com a palavra, eu fico com o que a Bíblia diz. Ah, mas a criança está mal, está desenganada. Não está, irmã, Deus já curou. Deus já curou, operou, porque o sangue de Jesus tem poder, o nome do Senhor Jesus tem poder. Então você não vive por aquilo que você percebe, o que o laudo diz, como é que falou. Você vai, usa, aplica sim, mas quem rege a sua fé é o Senhor, é a Bíblia. Então, se você ver para mim Efésios, capítulo 1, 4 e 5. Vamos ler esse Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Então, Efésios, você vai ver aqui que logo depois de Gálatas já é Efésios, tá? 1, 4 e 5 diz aqui, ó. Eu vou ler o 3, tá? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
né? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia! Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu li o 6. Então, a sua origem não é um acidente biológico, nem é um erro de planejamento. É fruto de um propósito eterno. Por isso que nós, cristãos, segundo a Bíblia, somos radicalmente contra o quê? O aborto. Somos. Eu tenho que dizer isso. Então a Bíblia declara que o plano de redenção divino é restaurar a nossa identidade e a nossa posição. Então, voltando a origem espiritual, como que acontece em nossa vida? Por gentileza. Nascer de novo. Como que inicia o processo de salvação? Pelo nascimento. Está lá em João. Jesus, no diálogo com Nicodemos, disse: eu digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu gosto sempre de enfatizar aqui uma revelação. Jesus foi antecipado. Não é que você não pode entrar. Ele diz depois. Antes de tudo, ele diz que você não pode nem ver. Então, se a pessoa não converte ao Senhor, crê no Senhor, não se arrepende, nem vê, ela vai conseguir ver o reino do céu. Por isso que existe um véu da sabedoria, quanto mais entrar. Tá? Então, 3.6, João 3.6, fique esperto aí. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E João 1, a gente já leu, João capítulo 1, verso 12. Contudo, aqueles que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas nasceram de Deus. Então, o que a gente conclui com isso? Mesmo o homem, depois da queda do pecado, a queda, e ele perdeu a glória de Deus, afastou-se de Deus, mesmo para os ímpios, mesmo para os pagãos, para os gentios, o processo hoje, ele recomeça onde? Na conversão. É a inclusão dele no plano original de Deus. Estão entendendo? Então, essa é a verdadeira origem do homem, Cristo, a sua origem espiritual. Então você não é apenas filho, por exemplo, dos seus pais. Você não é apenas filho dos seus pais. Você antes é filho de Deus, nascido dele, e por meio de Cristo, ele regenerou você. Amém? Então, quando entendemos isso, começamos a dizer, por exemplo, de onde eu vim? Quem é que vai dizer de onde eu vim? Eu vim de Deus. Por que eu estou aqui? Para manifestar quem Deus é. O Filho traz o DNA do Pai, a identidade do Pai, as semelhanças do Pai, os traços do Pai. Então eu tenho que manifestar Deus. E para onde eu vou? Para a plenitude da comunhão, da vida com Ele. Tá? Até que você chegue o quê? A plenitude do perfeito. Lá em Efésios, no capítulo 13, 4 verso 13, diz assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno. Pleno o quê? Conhecimento. Conhecimento de quem? Do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. O que é perfeita varonilidade? A sua quando você se torna varão perfeito. Quando não há mais confusão mental de crenças, de paradigmas, de conceitos errados. Essa é a sua varonilidade. A medida da estatura, o quê? Da plenitude de Cristo. Bom, vamos falar um pouco mais ainda sobre conhecer a nossa identidade. A nova identidade que é imprima,
que Deus imprime no seu espírito, que é em Cristo. 2 Coríntios 17, lemos, é o texto básico da palavra. Portanto, se alguém está aonde? Em Cristo. Está aí a palavra. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Existe um poder muito grande nessa partícula aí, em Cristo. É na pessoa de Cristo. Então essa expressão em Cristo aparece muitas vezes no Novo Testamento. Ela define quem o cristão de fato é. Que é o que? A nova criatura ou nova criação. Eu vou dizer aqui para vocês pelo menos algumas coisas que nós somos em Cristo. É importante nós gravarmos, você que está me ouvindo aí. Você é nova criação. Você é perdoado pelo Senhor. Você é adotado. Faz parte da família de Deus. Você é herdeiro das riquezas de Cristo. Você é extremamente amado. Você é liberto do poder das trevas e do pecado. Você é destinado a viver uma vida nova e eterna. São grandes verdades que estão na palavra de Deus. Então a Bíblia mostra que a identidade do cristão não se baseia de forma alguma, como está distante daquele conceito que nós vemos no mundo. A sua identidade não se baseia nos títulos que você tem, não se baseia no desempenho que você tem, não do seu passado e nem de opiniões humanas. A identidade se baseia na obra de redenção de Cristo. Acabou. Você precisa ter no seu nem falar bobeira na sua cabeça, para que você venha esfriar na fé. Eu vou destacar aqui alguma coisa, né? Filho de Deus, João capítulo 3, verso 1. João 3, verso 1. Vamos ver lá? Essa palavra aqui é importante até escrever, colocar na geladeira, colocar na cama de dormir. João 3, verso 1. Não, João capítulo 3, é a primeira de João, me perdoe, né? É a primeira carta de João. Ah, eu errei aqui na hora de falar. Versículo, está lá na primeira carta de João. Bem lá no finalzinho, tá bom? João capítulo, primeira carta de João capítulo 3. É isso aqui, ó. Achou? 3:1? É, primeira carta de João capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Qual que é esse grande amor? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Então nós somos chamados filhos de Deus. Não é todos que são filhos de Deus. Nós, aqueles que amam e creem no Senhor. Aí você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Essa nova criação. Vamos para outro. Justificado e sem condenação. Isso é muito importante você saber. Portanto, Romanos capítulo 8, verso 1. Esse é importante você botar. 8:1. Aliás, o capítulo 8 de Romanos é uma das maiores revelações da Bíblia. Né? Que Lutero se baseou nas teses Romanos 8. Justificado e sem condenação. Eu vou repetir. Você é justificado sem condenação. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está projetado aí? Amém. Sacerdócio real, nação santa. Lá em Pedro, primeira carta de Pedro, eu vou ler. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio, nação santa, exclusivo de Deus, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a
maravilhosa luz. Outra coisa importante que está na sua identidade, como cristão, como filho de Deus, como justificado e não mais condenado. Primeira carta aos Coríntios 19. Primeira carta aos Coríntios 19. Olha que palavra maravilhosa. Essa palavra exulta meu coração. 6, verso 19. O que está escrito aí? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que é em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Você é cidadão dos céus. Filipenses 3, verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 3:3. Você está escondido em Deus, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Essas não são frases de autoajuda, tá? Não são frases que querem mudar a sua mentalidade só como se fosse um chavão. Não é isso. Isso não é frase de autoajuda. Isso é palavra de Deus, tá? É uma declaração que a Bíblia diz a seu respeito e a mim, tá bom? Então, o que essa palavra tem poder? Ela tem poder para nos moldar a nossa imagem e semelhança de Deus, tá? Então, ela trata o seu coração e transforma a sua vida. Então, esse é um princípio. Deus não criou o homem para ter ou prazer, mas para ser e manifestar a sua glória. Quando aquilo que temos é reflexo de somos, aquilo que temos é reflexo de somos, então se torna fruto. Mas quando o que temos não tem a ver com aquilo que somos, então é só uma autoafirmação. Vocês entenderam? Então, eu vou repetir. Aquilo que temos, quando aquilo que nós temos é reflexo daquilo que você é, então é um fruto de Deus, é uma bênção de Deus. Mas quando aquilo que você tem não tem nada a ver com aquilo que você é apenas uma autoafirmação. A identidade molda o que? A nossa conduta. Tem um livro maravilhoso de Judas Priest, que eu sigo a pregação dele. O poder de crer corretamente. Se você crer corretamente, você vai ser e agir corretamente. Muita coisa que na vida de um cristão não tem uma vida adequada com o padrão de que Deus diz, é porque ele tem uma fé errada. Não é uma fé esclarecida. Então, aquilo que nós cremos vai influenciar o que é a vida. Isso que para você está me ouvindo aí. Então, a identidade sua molda o que? A sua conduta. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procura o que? Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Então, Paulo não diz façam coisas para se tornarem santos. Não, ele diz, vocês já são santos em Cristo Jesus. Agora vivam de acordo com aquilo que vocês são. Está quase terminando meu tempo, né? Então isso é crucial. Não é o que fazemos que define a nossa identidade. É a nossa identidade em Cristo que define o que devemos fazer. Deu para entender? Não é o que você faz que define a sua identidade, mas é a sua identidade que define o seu comportamento. Então nós temos que passar a viver a partir dessa identidade. Quando a sua identidade é restaurada, a cura, a libertação, você se identifica com quem? Com seu Pai. Com Deus, tá?
Muitos problemas emocionais, por exemplo, muitos problemas emocionais, e mesmo espirituais, têm raiz o quê? Na falta da sua identidade, de saber qual é a sua identidade. Por exemplo, a ansiedade. Será que eu sou o suficiente? Tem pessoa que é tão ansiosa, porque ela confia demais em si mesma. Insegurança. Será que vão me aceitar? Busca desordenada por aprovação. Eu preciso provar para me ter valor. Mas quando entendemos que somos amados, não pelo que fazemos, mas por aquilo que somos em Cristo, somos aceitos, não por desempenho, mas por graça. Somos valiosos, não por vós, mas por a imagem de Deus. São coisas completamente diferentes. Aí a sua vida começa o quê? Se organizar, se reorganizar, tudo no seu devido lugar. Então essas aplicações devem ser práticas para nós, para a gente encerrar. Pare de buscar em Deus apenas coisas. Por favor, é um caminho errado. Estamos tão envoltados, tão envolvidos em buscar coisas em Deus, que nós acabamos esquecendo de buscar aquilo que é essencial. É aquilo que somos em Deus. Então, em vez de orar apenas por cura, soluções, portas abertas, devemos incluir nas nossas orações o quê? O mais importante. Revela-me quem sou em Deus. Pai, cura minha visão sobre mim mesmo. Espírito Santo, molda meu coração para viver como filho de Deus e não como órfão. Então, está dando 21 horas, eu quero orar por você. Fiquem de pé. Essa palavra é grande, eu completo ela um outro dia. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra não seja roubada dos irmãos. Que a gente passe a orar conforme a tua palavra, orar a sua palavra, aquilo que a sua palavra diz a nosso respeito. Senhor, nós não olhamos para aquilo que é circunstanciais, mas oramos para aquilo que a sua palavra diz, afirmou como realidade. Que muda o nosso caráter. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra, e que cada um de nós possa andar olhando para aquilo que a tua palavra diz, afirmando as realidades espirituais que estão em Cristo Jesus. Deus, que a gente possa substituir as vozes erradas que nós ouvimos da parte do inimigo. Nós realmente somos santos no Senhor, nós somos capacitados no Senhor, nós podemos sim ser cada dia mais ser santificados pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa identidade se identifique cada vez mais com o Senhor. Pai, eu oro por todos os irmãos que estão ouvindo essa palavra, que a gente possa nunca perder de vista aquilo que o Senhor disse a nosso respeito. Em nome de Jesus, guarda-nos. Pai, eu abençoo cada um dos irmãos. A gente tem uma semana maravilhosa na sua presença, e que tudo que nós não sabemos, o Senhor venha nos instruir com a voz do Espírito Santo. Pai, Deus de toda bondade, resplandeça sobre nós a tua face, a tua maravilhosa luz, santifica-nos na tua verdade, e que teu Espírito venha cada vez mais ser o nosso Consolador, o nosso ajudador, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. 21 horas, tá bom, irmãos?